Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, nosso desejo de luz, de paz, de harmonia para o seu coração, para a sua família. Meus amigos, aqui no nosso bate-bola do bem, você sabe, é fácil mandar sua mensagem. institutonamastê.com.br. Não perca a esperança que, com a graça de Deus, nós vamos respondê-la. Estou sempre lendo as mensagens de vocês aqui. Chegou uma mensagem para gente que eu achei tão bonita que eu falei, poxa, tem que compartilhar isso com todo mundo. A nossa ouvinte pediu para não se identificar, mas claro que ela vai saber quem é. Ela ainda deu um codinome dizendo: eu sou muito conhecida na minha região, por isso eu prefiro não me identificar. E claro que nós vamos respeitar o pedido dela. Mas ela conta que a mãezinha querida desencarnou há algum tempo e que ela começou a ter visões da mãe enquanto dormia, primeiro um pouco perturbada e depois melhor, né, no mundo espiritual, sem, acho que a deficiência, né, que acabou acompanhando a mãe até o desencarne, e na sequência ela passou a ter visões da mãe visitando sua própria casa. Só que tem um detalhe. Ela mora numa cidade, ou foi o que eu entendi, numa casa bem distante de onde a mãe desencarnou. E a mãe não conheceu essa nova casa. Resumo da história. Ela pergunta se é possível que no mundo maior os espíritos possam visitar lugares que eles não conhecem, se é possível que algum amigo espiritual tenha conduzido a mãe até ela, ou se é possível que um desencarnado possa visitar seus familiares. Sim, gente, com certeza. Para todas as respostas, a resposta é sim. Se isso vai acontecer, é outra história, né? Quando a gente fala vai, você está afirmando que em todos os casos. Não é, porque cada caso é um caso. Mas que é possível? Claro que é possível. Quando a gente desencarna, a gente se liberta da parte mais pesada, né, que está conosco, que é o corpo físico. E o espírito ele tem uma relativa liberdade, como muito bem explica o espírito de verdade, Allan Kardec, em diversas obras. E a gente vai ver o espírito livre para se locomover na medida do seu adiantamento moral, né? Quer dizer, cada um vai ter uma liberdade relativa à sua condição espiritual e principalmente as afinidades espirituais que tenha. Então vamos lá. É possível que a sua mãezinha, ao desencarnar, tenha se recuperado. Isso normalmente acontece, principalmente com aquelas almas que vão se libertando, né, da impressão mental da matéria, né, quando não há um apego exacerbado à matéria. Com o passar do tempo, a gente aceita o desencarne e a questão física, né, que às vezes se manifesta através do nosso perispírito, vai se ajustando, porque a mente se ajustando, o corpo mental se ajustando, essa mensagem é repassada ao corpo espiritual. Então ele passa a se apresentar muitas vezes na última forma que ele tinha na sua existência na Terra. E nesse caso mais jovem. Eu, por exemplo, tive uma visão da minha avó, muitos anos atrás, a mãe da minha mãe, que desencarnou na casa da minha mãe com 94 anos. E a gente, né, ajudou a cuidar dela até o finalzinho da existência física. E aí eu vi a vovó muitos anos mais jovem, com cabelo preto, ela já tinha um cabelo todo branquinho, muito feliz e forte, né? Abre aspas, comparado ao que ela estava quando ela desencarnou. Então a vida, ela permite esse tipo de situação, sim. Agora, vai acontecer? Não vai acontecer em todos os casos? Bem, cada caso é um caso. Né? Por tudo que você contou, eu entendo que parece que a sua mãezinha era uma pessoa relativamente espiritualizada. Talvez isso explique o porquê do mundo maior ter permitido que ela visitasse vocês e mais do que isso, né, ter permitido que você percebesse essa visita. Porque às vezes, meus amigos, os nossos familiares nos visitam constantemente, mas nem sempre a gente percebe essas visitas. Por quê? Porque muitos de nós não têm equilíbrio para lidar com as coisas da terra. Imagina só sentindo um parente visitando em casa. Mas, na verdade, muita gente não dá conta desse tipo de situação. Né? Então, a própria bondade do mundo maior para nos proteger acaba muitas vezes impedindo, né, que essa sensação ocorra, porque nós não estamos preparados para perceber. Mas se você percebeu a sua mãe, percebeu ela melhor, inclusive, que é uma excelente notícia, isso trouxe paz e esperança para o seu coração, tanto que você compartilhou a história com a gente aqui na Pílula. E eu estou compartilhando com tantas pessoas que eu sei que têm essa esperança de ver o pai, o marido, o filho, a filha. Então tenha certeza de que orando a Deus, de que pedindo a Deus por aqueles que você ama, todas as pessoas que você ama, recebe as suas orações. Eu lhe afirmo, a oração chega àquele que a gente ora na velocidade do pensamento, como nos é explicado em diversas situações. Né? Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, falha a memória, o último capítulo, estou lembrando aqui, mas é o capítulo da prece, que é um capítulo lindo, é o último capítulo do Evangelho, explicando o mecanismo de ação da prece, o que é algo magnífico
para gente que ora, que tem fé na certeza de que aqueles que a gente ama recebem a vibração que a gente envia. Tá bom? Gente, tão bom, né? Saber que a morte não acaba com a vida, a morte fim da vida física, mas não a vida verdadeira, né? Porque nós somos imortais. Que Deus abençoe a todos vocês, muita luz e paz. Amanhã de manhã eu vou gravar uma pílula especial do Evangelho falando sobre essa questão do coronavírus e as vítimas do coronavírus. A gente está recebendo muitas perguntas sobre isso e eu vou falar um pouco disso na pílula de amanhã de manhã. Então, eu sugiro carinhosamente, né, se vocês se interessam pelo assunto, que não percam a pílula e nos ajude a divulgar, como sempre, tá bom? Para poder consolar muitas almas. Que Deus os proteja, os ilumine sempre. E eu reforço o convite, gente. Nós estamos com 3 lives diárias. Participa pelo menos de uma delas, né? Tanta gente tem participado, tem ficado feliz e me deixa feliz também. De manhã tem o Evangelho no Lar às 10h30. À noite tem agora um curso que eu estou começando, agora, hoje. De repente dá tempo de você participar, chamando de As Leis Espirituais da Prosperidade. Pois é, para ajudar todo mundo a prosperar. Não tem nenhum milagre, não, mas a gente vai estudar isso com muita seriedade, como tudo que a gente faz. Vai ser às 8 horas, às 20 horas. E às 21 horas, uma terceira live em que eu falo para aqueles que estão com problemas financeiros, para as pessoas que precisam, né, de algum alento e sugestões para poder vencer a crise, né, também na área material, tá bom? Todas as lives você pode entrar pelo nosso canal do YouTube ou pelo Instagram, que for melhor para você. Tá bom? Tô aguardando vocês então. Beijo grande no coração, obrigado por compartilharem as pílulas, fazê-las chegar cada vez mais longe, em especial nos corações que mais necessitam. Muita paz, meus amigos, e até breve! Até muito, gente! Muito breve!